Chegou a hora de falar de O Livro de Boba Fett e hoje com um convidado especial, Henrique Granado, do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Então já sabe, assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, Henrique. O que podemos falar de O Livro de Boba Fett, a segunda série em live action de Star Wars no Disney Plus? Depois de 2 temporadas muito boas de The Mandalorian, a expectativa... Eu não sei como é que era a tua expectativa. Tu, como um cara que tá dentro do Conselho Jedi, pode estar, assim, com uma expectativa diferente da minha. Mas, particularmente, eu não levava grande expectativa no Boba Fett, porque o Boba Fett era aquele cara que tinha 4 linhas de diálogo, tinha 6 minutos de tela. Então, eu nunca dei esse hype por Boba Fett que muita gente por aí dá. Não sei como é que foi pra ti. Assim, eu particularmente gosto de qualquer personagem da trilogia clássica que volte, né, ativa, assim. Poderia ser o dono da cantina de Mos Eisley, que eu ia ficar empolgado de qualquer forma. Não, assim, eu realmente também não compartilho desse hype todo pelo Boba Fett, assim. Eu não acho o Boba Fett o personagem mais incrível do universo Star Wars, como muita gente acha. Mas eu gosto dele, gosto de várias coisas, assim. Desde sempre eu acho a estética do Boba Fett muito foda, assim, muito incrível. Eu lembro, eu com uns 8, 9 anos, eu gostava de desenhar, sempre gostei muito de desenhar, e eu gostava de fazer história em quadrinho, né? Aquela coisa de criança, né? Idiotinha. E eu tinha um personagem que chamava Cascadura, que era um super-herói que usava um capacete igualzinho do Boba Fett. Então, assim, você vê que as minhas influências já eram desde a infância. O visual dele sempre me impressionou muito. Ser um cara misterioso, ninguém conhecia o rosto dele, aquela coisa toda. Mas a minha expectativa era curiosa, porque, assim, tudo que eu gostaria de ver no Boba Fett, numa série do Boba Fett, já tinha sido apresentado para mim nas 2 temporadas do Mandaloriano. Quer dizer, o Din Djarin, né? Para mim, ele era o que o Boba Fett era, né? Naquele começo, antes do Boba Fett aparecer, eu tava pensando assim, pô, queriam fazer uma série do Boba Fett, mas sei lá, para não gastar o personagem, criaram um novo. A sensação que eu tive no Exatamente. início era essa, sabe? E até porque eu tinha uma teoria, assim, né, que eu fui montando na época dos filmes, que a Disney começou a lançar os spin-offs, de que tinha muito rumor sobre uma série do Boba Fett já, né, Eles naquela falavam época. que até o filme, né? Mas eu acho que são duas partes, né? Quando saiu o Han Solo e deu meio que uma flopada, eles seguraram Isso, o filme do Boba Fett e aí foram exatamente. para as séries. Daí a série Mandalorian resgatou, né? Não, ó, É, peraí, acho que o nosso caminho é a série. exato. Então, Meu pensamento era bem esse, assim, que eles tinham uma linha de roteiros, né, preparados para contar o que talvez fosse uma trilogia de Tatooine, né? O primeiro filme era o Han Solo, depois seria o filme do Boba Fett, e aí teria um terceiro filme que, inclusive, tinha rumores de um filme do Jabba, né? Assim, eu não sei se faria sentido, mas existia esse rumor. Na época que a gente ainda não sabia, né, quais seriam os filmes, tinham alguns rumores oficiais, assim, o filme do Jabba era um deles. Então, eu ficava pensando, pô, deve ter o filme do Han Solo, deve ter o filme do Boba Fett, e depois deve ter um terceiro filme pode ser o Obi-Wan, ou alguma coisa em Tatooine. Todos esses personagens que estavam nos rumores dos filmes eram personagens que viviam em Tatooine. Então, como flopou o Han Solo, como você falou, realmente eles abortaram talvez essa ideia, e aí devem ter pego assim as ideias mais, os rascunhos mais legais que eles tinham e falaram, tá bom, vamos pegar isso aqui e vamos aproveitar, vamos tentar em série, que é outro formato, outra aceitação, outra expectativa. E aí, na minha cabeça, eles tinham criado o Mandaloriano nesse sentido. Vamos pegar aí essas ideias e criar um personagem novo, ao invés de usar o Boba Fett. Não sei mais, assim, né? Porque aí depois veio a série do Boba Fett, mas, de fato, assim, eu não tinha tanta expectativa de ver o Boba Fett atuando como um caçador de recompensa fodão, implacável, etc. Toda a fama dele eu não esperava ver, né? Porque o Din Djarin meio que já deu já entregou isso pra gente, né? E aí quando saiu o primeiro trailer da série, eu percebi que eles estavam indo para uma outra pegada mesmo, que eles estavam indo para uma pegada meio poderoso chefão, né?
E aí fiquei com isso, com essa expectativa. Então tá, então agora a gente vai ver o Poderoso Chefão no espaço, né? E de fato acho que foi mais ou menos o que eles entregaram no fim das contas. Eu achei bacana essa parte dessas mesclas que eles fazem, né? Porque, ok, eles acertaram muito com o Mandaloriano. A segunda temporada, então, a gente nem se fala, né? E veio pós-créditos dando já a confirmação do livro de Boba Fett. Mas a minha expectativa também é assim, ó. Boba Fett, cara, que me entregar tá beleza. Vou aceitar, vou comprar, porque tá tudo nas mãos de quem sabe fazer ali, do John Favreau, do Dave Filoni. Até Sim, agora a Bryce Dallas Howard, né, que mandou ver no surpreendeu nesse episódio do, episódio. do, do Mandaloriano, né? Então acho que Surpreendeu. ela tem que aparecer mais vezes aí e dirigir mais coisas de Star Wars. É do berço, né? Filha do Ron Howard. Sim. E até a série de bastidores ali da Disney Plus, ela comenta ali naquelas mesas redondas. Não, então estava eu, muito criança, numa rede de conversa com meu pai, George Lucas, com Steven Spielberg e É, com Akira galerinha. Kurosawa, né? E estava ali eu, então eu me lembro disso. Então, sensacional, né? Tá na mão de quem deve ser mesmo, né? Mas a Exato. expectativa era isso, de uma coisa que o que vier é lucro, né? E, claro, a gente tem aqueles primeiros episódios que a gente fica assim, efeitos visuais lindos, figurinos fantásticos, cenários incríveis, tudo no lugar. Mas uma história que estava ali meio morna, né? Meio acontecendo, a gente foi vendo o passado dele. Finalmente mostraram aqueles segredos que a gente já imaginava, de como ele estava saindo e tal. Aí foi ok, né? Foi legal. Mas claro, a gente meio que já imaginava que eles iam repetir uma fórmula muito certa da segunda temporada do Mandaloriano, que é, no final vai aparecer alguém e vai salvar a série e vai todo mundo, sei lá, Ficar na expectativa ficar na louca para o que expectativa, vier. ficar surpreendido. E, na verdade foi um pouco o que aconteceu. Eu já estava imaginando um Lando Calrissian, sabe, alguma coisa diferente assim, mas eles foram na mesma pegada, né? Eles repetiram os personagens que já tinham e foi incrível, né? Foi realmente incrível. O, o spin-off do Mandaloriano, então, com aquela cena, foi muito legal, porque acaba que eles estão contando uma história coesa, com profundidade, um universo expandido, com várias séries que vão também ali se conectar, meio que um estilo Marvel de ser agora dentro de uma série. Eu acho que eles botaram um capítulo muito pontual ali do Mandaloriano para dizer que ele voltou e que o Grogu voltou para ele, né? E agora a gente vai ver depois na terceira temporada do Mandaloriano outra situação, então. Mas foi muito legal, foi muito satisfatório ver isso, foi legal ver o Robert Rodrigues também nessa pegada toda, com alguns poréns, eu acho que a gente pode falar agora dos poréns, as partes ruins, que é aquela gangue da mobilete, gangue da mobilete colorida, que tá ali meio que sem função, né? Pois é, assim, eu não desgostei dos mods, assim, né? Como eles são chamados lá. Eu não desgostei. Eu achei que eles foram só mal aproveitados, que nem o Darth Maul. O Darth Maul é um puta personagem que é extremamente mal aproveitado no episódio 1. E eu achei a Gangue da Moto meio que isso. Achei legal, assim, o pessoal tá chamando ele de Gangue dos MMs, né? Que cada um tem uma motinha de uma Tem uma cor e tal. cor, é. Eu ouvi também o pessoal comparando com Amor Sublime Amor, aquela galera do musical ali, né, do subúrbio. É, mas eu acho que a pegada que eles quiseram dar foi uma coisa meio American Graffiti, né? Aqueles É, carros exato. customizados, né? Que é uma coisa que o American Graffiti é um filme do George Lucas, né? Então a própria nave do Mando agora, né? Aquela Naboo Starfighter adaptada, que também tem um mega carburador ali exposto e tal. Ou seja, é também, né, uma grande homenagem aí ao American Graffiti. Então o visual deles eu achei maneiro, porque busca um pouco de cyberpunk, que é um elemento que sempre teve em Star Wars, essa coisa cyberpunk. Quer dizer, lá não é cyberpunk, o que eu tô falando não é meio steampunk, não. É que o Star Wars ele tem essa pegada de ser um futuro meio antigo, né? Então algumas coisas do Star Wars tem um visual meio improvisado, meio steampunk, mas é mais pra cyberpunk mesmo. E, e nos filmes, principalmente nos filmes, isso é muito pouco mostrado. Né? Isso é uma coisa muito mais recorrente no universo expandido, nos livros, nos quadrinhos, né? Essas modificações corporais, esses O Robert Rodrigues foi full nessa foi questão, né? fundo, ele foi Foi full, né? fundo, né? Foi Os com a episódios, Fennec, né? Foi depois com o Silva. exatamente, exatamente. Os episódios que ele dirigiu, né? Acho que foi o primeiro, o terceiro e o último, né? Que foram os do Robert Rodrigues.
O terceiro e o último são os que mostram mais a gangue, justamente porque eu acho que ele curtiu muito essa ideia. Mas eu São acho os que eles parça foram... dele, né? São os parça dele. São os parceiros, exatamente, exatamente. Vamos botar a galera para trabalhar, né? É. E mas eu achei mal aproveitado porque, porra, se o diferencial da gangue é serem pessoas que trocam os seus membros por implantes para se aperfeiçoar, né? Que é a pegada do cyberpunk, etc. Eu acho que foi mostrado muito pouco dos implantes sendo utilizados, né? Tipo, Sim, não tinha a, a, serventia, né? a menina tem um braço mecânico que é só um braço, assim, né? Se ela tivesse perdido o braço e colocado um mecânico no lugar para repor, que nem acontece sempre no Star Wars, ok, mas ela fez por opção dela, né? Eu quero botar um braço É. mecânico, vou arrancar o meu braço. Então, pô, bota um braço super forte, bota um negócio que atira um laser, né? O coleguinha dela que tinha um negócio no olho, Foi até mostra o que mais usaram ali, né? nesse episódio, nesse último, até mostra ele usando assim, dando um zoom pra ver ela lá longe no outro prédio e tal. Mas assim, e naquela perseguição que todo mundo reclamou que foi a perseguição mais lenta da história, né? Deles perseguindo lá o assistente do prefeito, acho que no terceiro episódio, se não me engano. Também mostrou um pouquinho, o cara dando uns chutes assim, aí o pé dele mecânico saindo tipo um spike assim para danificar. Algumas cenas mostraram assim, mas no geral eu achei pouco. Achei que, porra, é um puta diferencial, assim, ao invés de botar qualquer street thug aí, qualquer marginal para ser o capanga, porra, pegou especificamente uma gangue de modificados, né? Então, vamos usar as modificações. Mas Faltou um no pouco de geral, personalidade ali, né, pra eles. exatamente. Então, assim, eu não desgostei deles, não, mas eu achei que podiam ter aproveitado mais, E, basicamente. e o que te pareceu, assim, porque eu tava naquela vibe de entretenimento, vou dar o play aqui, vou curtir, eu tava bem numa pegada, assim, de curtir os episódios, não exigir muito da série. E quando veio o quinto episódio, eu fiquei assim, cara, que incrível, porque em É, nenhum momento eu tava esperando aquilo. E o ver o episódio foi todo Mandaloriano do full. Mandaloriano, né? E aí eu fiquei, caramba, que demais, né? E o episódio foi, como a gente falou, dirigido pela Bryce Dallas Howard, perfeitamente. O Sim. visual bom, os jogos de câmeras excelentes, as coreografias muito boas. Então, foi um episódio realmente diferenciado em tudo, né? Em tudo. E aí a gente vai para o sexto, que também não volta pro Boba Fett, e a gente fica, o que está acontecendo com essa série, né? É. De novo me surpreendi, né? E de novo me dei bem porque não entrei no Twitter, né? Antes de Não, não assistir. pode, não pode. Dia de Boba Fett, você sai da internet até conseguir ver. Então, eu também tive uma surpresa absurda, né, no quinto episódio, mas agora que a gente já viu o set, assim, a minha percepção dessas trocas de expectativa que a gente teve é que a série teve um problema de ritmo, né? Assim, ela não foi, talvez, que nem no Mandaloriano a gente não sente tanto isso. O ritmo do Mandaloriano é mais ou menos o mesmo, com um leve crescendo, assim, né? A cada episódio você vai, caraca, 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 mulher, né? Assim, vai aumentando. E o Boba Fett também teve esse crescendo, porque os episódios começaram muito frios, só que foi uma discrepância muito grande, assim, né? Dos primeiros episódios da primeira metade para a segunda. Então, eu acho que esse ritmo não foi muito bem planejado. Primeiro porque a história não é contada de forma linear, né? Os primeiros episódios, até o quarto, foca muito nos flashbacks dos sonhos, né? Aquelas lembranças recorrentes do Boba, que conta uma outra história que não está ligada ao presente daquele episódio, né? Então, assim, o episódio mostra o presente e o passado, mas o que está acontecendo no passado não tem nenhuma relação com o que está acontecendo no presente. São realmente duas histórias soltas, assim, né? Então, isso aqui eu acho que a galera não curtiu mesmo. Eu achei confuso um pouco, porque a gente não sabe o porquê das coisas estarem sendo contadas pra gente. No final, tudo se amarra, claro, né? Mas é complicado você numa série tentar construir uma expectativa que só vai ser amarrada no final de forma que não prende as pessoas, né? Sim. Você tem que fazer isso em forma de mistério, que nem Lost fazia.
né? Lost jogava assim uns mistérios que você ficava curioso para entender aquele mistério. E aquilo só 10 temporadas depois que você foi entender, mas ainda assim você ficava curioso. O Boba Fett não. Você tinha o passado dele, que era muito interessante, mostrar ali os Tusken. A gente não estava entendendo por que estava contando aquela história dele, tirando a parte de por que ele escapou do Sarlacc, que todo mundo queria saber como é que ele sobreviveu, o Sarlacc E foi não. a primeira coisa da série, né? Primeiro momento da série, basicamente. E aí, no presente, você também não estava entendendo os Tusken Raiders, e no presente você não estava entendendo exatamente o que ele queria, porque qual era a motivação dele, né? Depois, agora, assim, né? Já depois do quarto episódio, já dava para começar a entender que, na verdade, os flashbacks não estavam se referenciando a nada do que estava acontecendo diretamente no presente, né? Não era aquela forma de entender a cena do presente, mas era para mostrar para ele de onde que ele deixou de ser o Boba Fett que nós conhecíamos, o Boba Fett caçador de recompensa, o lobo solitário que só caça sozinho e nunca se afilia a ninguém, nunca fez parte de nenhum grupo, aquela coisa toda. Cada trabalho é um trabalho, e ele deixou de ser essa pessoa e passou a ser um cara de bando, né? Ele querer pertencer a um bando, ele Foi reunindo o grupo dele porque ele se afeiçoou aos Tusken Raiders, foi a primeira vez que ele se sentiu parte de um bando, né? E aí matam o bando dele, e aí ele passa a querer falar assim, não, então eu vou formar um bando, vou formar a minha tribo. E qual é a minha tribo? Minha tribo agora vai ser Mozespa. Eu vou, né, assim, então ele passa a mudar de foco, né, na vida dele. Ele, sei lá, teve uma epifania e falou, não quero mais ser caçador de recompensa. Ele fala para Fennec, né, tô cansado de obedecer ordens idiotas e etc, de pessoas idiotas e tal. Então, mas demora para você entender que é por isso que ele resolveu tomar o lugar do Jabba. E a gente vê que ele está também numa jornada de autoaprendizado ali, porque ele nunca liderou nada, ele estava sempre sozinho. E aí ele, quando faz as coisas meio furadas, assim. Ele está O tempo sempre todo. aceitando as sugestões dos outros, assim, Até o último episódio. É. O último episódio. Essa série não mostrou ele aprendendo, né? Não é aquela coisa que no final ele se tornou um bom líder. Ele, até o último momento do último episódio, ele ainda tá obedecendo as pessoas que estão abaixo dele. Mas ok, assim, talvez essa jornada ainda vá evoluir mais um pouquinho. Sei lá, na próxima temporada do Mandaloriano, talvez ele apareça já como um líder mais sábio, né? Assim, já mais consolidado, pode ser. Mas nesse episódio eu fiquei, esse último episódio, né, do episódio 7, eu fiquei assim impressionado como ele fala, não, vamos nos refugiar no palácio, que a gente lá tem mais segurança e não sei o que. Aí a garotinha da gangue dos mods, que é tipo a hierarquia mais baixa do exército dele, fala assim, não, vou ficar aqui. Não, eu vou pra lá. Eu vou ficar aqui, se você quiser ir, foda-se, eu vou ficar aqui. Aí ele, tá bom, então a gente fica. Caraca, brother, zero. Mas assim, ele fala que quer governar por respeito e não por medo. Então ele não impõe, né? Ele tá numa pegada. Ele se tornou o cara assim que ele chega no momento, ele diz uma coisa bem literal, assim. Não, estou pelo povo. Estou aqui pelo povo, bem político, assim, né? Exato. Não, estou aqui pelo meu povo. Eu fiquei pensando, esse não é ser um povo, mas tudo bem. Passou a ser agora, mas é isso, né? Ele por causa dos Tusken Raiders, né? E pelos Tusken terem morrido e tal, ele adotou um povo novo, né? Então, para ele, aquele é o povo dele. Não necessariamente para o povo, ele é também. E é isso que ele estava querendo conquistar, e é isso que no final do episódio, né, do final da temporada, mostra a galera lá reverenciando e, né, se abaixando para ele, fazendo reverência. Aconteceu, né? Porque aí é isso, agora ele se sente aceito pela cidade, agora sim ele se sente parte da tribo, que era o que ele queria. Ele não quer ser um chefão do crime. Esse era o problema da série. A gente estava esperando que ele quisesse tomar o lugar do Jabba para se tornar o novo Crime Lord, né? O novo poderoso rei do crime ali de Tatooine. E não era isso que ele queria. Ele não quer ser criminoso. Ele quer ser óbvio que ele vai cometer crimes, né? Eu ia te falar isso, porque na verdade ali, tanto faz do lado que tava, os dois estavam pela guerra, né? Então, se um não aceitasse o outro,
eles iam guerrear, né? Então, É isso. Mas o tinha muita ponto é esse, razão. assim, ele não quer explorar a cidade, como o Jabba fazia, como provavelmente o Bib Fortuna depois fez, como os outros chefes de região lá, as outras espécies, né, que dividiam o poder de Tatooine, de Mos Espa, né, faziam. Ele não queria explorar a cidade, ele não quer explorar a população. Se ele for fazer crimes, vai ser em prol da cidade. E é isso que não ficou claro no começo da série. A gente esperava ele, caraca, mas ele tá muito Sim. bonzinho, ele tá muito abaixando a cabeça pra todo mundo e tal. E agora no final eu entendi isso, é que ele não quer ser o Jabba, ele não quer ser o rei do crime, ele não quer, pô, no final ele não quer que a droga circule por Mos Espa, que as especiarias, né, As que é a especiarias. droga lá do Duna também, mas é a mesma, é o multiverso, né? O multiverso Duna em Star Wars. Exatamente. Ele fala, eu não quero, que é mais ou menos a pegada do Poderoso Chefão, né? Uhum. O Don Corleone, ele era o chefe da família que era contra a proliferação das drogas lá em Nova York. Então ele fala, não, eu não quero me meter com droga, e eu acho que nenhuma das famílias tem que se meter com droga. Só que as outras famílias entendem que droga é um negócio lucrativo e tal, e aí que começa a ruína do Corleone, que é mais ou menos o que acontece com o Boba Fett. Ele não quer a droga circulando lá em Mos Espa, as outras famílias querem, e aí, não, a gente está fazendo paz, a gente não vai interferir aí e tal. Chega no final, todo mundo apunhala ele pelas costas, exatamente como no Poderoso Chefão, mesma cena, né, assim. Uhum, uhum. E é legal que tem essas homenagens que tu falou do American Graffiti, tem no final do King Kong, né? Poxa vida. Uhum, E todas todas as dicas que eles vão deixando assim em aberto, eles vão recompensando ao longo da série, né? Ah, isso. tem o Rancor, ele vai montar no Rancor, né? Tem o American Graffiti lá que volta no final e faz sua parte, tem também. Tem tudo ali, né? Tá tudo Tem muito, o muito colocadinho, Lobo assim, ó. Solitário, O né? Lobo Solitário, Com o Grogu e o Luke lá. exato. Tem o Cad Bane, que foi uma participação bem bacana. E eu acho Muito que eles não vão legal. matar ele logo, né? Não vão matar ele assim de primeira, né? Cara, pode ser que sim, pode ser que não, né? Que nem o Marshall, que mostrou-se lá que não morreu, pode ser que ele volte também, porque a tecnologia de Star Wars É, medicinal é muito boa, né? permite, O Darth permite. Maul não morreu cortado ao meio, a gente Tá vai tudo ser um certo. furinho na barriga que vai matar o Cad Bane. Não, e Mas ao furinho mesmo de tempo, churuca, né? O furinho, que nem tipo, sangrou, nem nem cravou sangrou, muito, assim, né? nem Aquela coisa, sangrou. não Mas perfurou nenhum órgão vital ali. exatamente, mas é aquela coisa, assim, o Cad Bane, ele é um personagem idoso para os padrões, né? É. Ele já tem ali seus 70 e tantos anos, então, assim, talvez eles tenham. Eles têm explorado o Cad Bane, né? Ele apareceu no do Bad Batch, né? No Lote Estragado, Aham, recentemente. lata estragada. Né? E trouxeram aí, mas de repente eles estão dando esse destaque para o Cad Bane nesses produtos novos justamente para fechar o arco dele. Pode ser que tenha sido o fechamento do arco ali, pode ser que não, né? O futuro É. a gente não Acho que ele conhece. merece uma morte mais gloriosa. Pode Um ser. É pouco assim, mais não sei. gloriosa. Morrer num duelo com o Boba Fett, pra mim, é É glorioso o ok, suficiente. não, é bom. É, Só o jeito que foi a luta ali, não foi é, das mais. Aliás, afinal, são dois anciões, né? Dois exatamente. idosos lutando. Exatamente. É tipo a luta do Vader com o Obi-Wan. É. Não é essas coisas todas também. Mas Não vai ter muita coreografia, né? foi a morte do Obi-Wan e é isso aí. Então, pode ser, não sei. Assim, não tem como a gente prever, porque às vezes eles até mudam de ideia, né? Pode ser perguntado lá pro Filoni e falou: não, matamos, tá morto. E aí, daqui a 3, 4 anos, pô, vamos trazer o Cad Bane de volta? Vamos, né? Tudo. Vamos lá. O Mas, visual é assim, massa, vamos lá. mas por que eu acho que talvez não? Eu tenho uma teoria que eu tô batendo muito nessa tecla, assim, porque eu tô catequizando até as pessoas já para todo mundo criar essa expectativa comigo. Que é o seguinte, como a Marvel fez muito bem essa transição de filmes com séries, né? Essa fórmula de que a série complementa o filme e vice-versa. E a gente sabe que as séries da Marvel, principalmente a do Loki e a da Feiticeira Escarlate, são séries que introduziram conceitos novos para que a gente, quando tiverem os próximos filmes, principalmente do Multiverso da Loucura,
a gente esteja preparado, né? A gente conhecer o conceito do universo, de multiverso, para a gente entender melhor os poderes da Wanda. E eles não quiseram fazer um filme para isso, fizeram uma série, que aí chegou o filme, você já entendeu. Você não precisa ter metade do filme explicando uma coisa que você já sabe, né? Eu acho também que as séries de Star Wars, desde o Mandaloriano até o que ainda está prometido aí, Ahsoka, Rogue Squadron, etc., são séries que estão preparando a gente também para um grande evento cinematográfico que vem por aí, né? Porque eles já anunciaram 1 milhão de séries Eu te comentei, eu te perguntar depois eu te perguntar das expectativas. Das séries, né? E anunciaram muito poucos filmes, né? Assim, deram detalhes de muito poucos filmes, mas a gente sabe que tem uma série de filmes já contratados aí, né? A gente sabe que o próprio O Ryan Johnson era para ter uma trilogia, né? trilogia, né? Que O Taika Waititi, Taika a Waititi tem, Patty que Jenkins. o Game of Thrones tem também. Ainda tá Né? de pé com os caras Eu do Game acho of que sim. Thrones? Eu Putz, acho que nunca sim. mais falaram, né? Nunca mais falaram, justamente. E o que eu estou esperando? Provavelmente o do Taika Waititi ou algum que a gente ainda não sabe que pode estar na mão do Favreau e do Filoni. Eu acho que tem uma trilogia específica que vai sair dessas séries, que é O Herdeiro do Império. A adaptação do Herdeiro do Império. Não sei se você já leu os livros do Herdeiro do Império. Não. São os primeiros livros, né, do universo expandido de Star Wars, saiu em 95 ou 94, se não me engano. Mas até hoje, com esse milhões, dessa gama absurda de livros que já saíram, continua sendo assim um dos livros mais amados, né, pelos fãs. E o Timothy Zahn, que é o autor, já tem trazido personagens do Herdeiro do Império para o cânone, né? O próprio Thrawn, que é o vilão dos livros, foi criado nesses livros para ser o vilão, no lugar do Darth Vader, ele já foi canonizado lá no Rebels e ele já foi citado pela Ahsoka no Mandaloriano, né? A quest da Ahsoka lá é buscar, e eu acredito que seja inclusive o plot da série dela. E por que eu acho que isso está levando para a adaptação? Porque o livro do Herdeiro do Império, ele se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi, que é exatamente a época que está sendo contada nas séries. Eu tinha assim perdido as esperanças de um dia ver essa adaptação, né, seja em que formato fosse, porque o Thrawn ele só aparece nessa situação, nos livros, né? No universo expandido, o aparecimento do Thrawn na história é 5 anos depois do Retorno de Jedi. E no novo cânone aí da Disney, ele aparece antes do episódio 4 lá no Rebels. Aí eu falei, bom, se já mudaram o Thrawn né, assim, já botaram ele em outra época, fazendo outras coisas, é porque não vai ter nada relacionado ao Herdeiro do Império. É só aproveitar o personagem mesmo. Só que, spoilers, para quem não viu Rebels, no final de Rebels, ele desaparece junto com Ezra. Ele é, né, dado como desaparecido. E agora ele reaparece 5 anos depois, que é a época dele reaparecer nos livros lá do Herdeiro, e a Ahsoka está procurando. Então eu acho que eles estão construindo ali, né? O Luke já apareceu nas séries, porque o Luke é o elemento principal do Herdeiro do Império. O tema secundário do Herdeiro do Império é a clonagem de Jedi, a clonagem de Force Users, que já foi explorado na segunda temporada de Mandalorian também, na primeira e na segunda, né? Porque o motivo do Império lá tá procurando o Grogu, tá tentando pegar o Grogu, Fizeram experimentos, né? Experimentos de clonagem com ele, que a gente sabe que é o que vai levar a clonagem do Imperador, que vai voltar no episódio 9, né? Aquele imperador que volta, o pessoal usou, somehow Palpatine has returned, tipo, se não tivesse sido explicado, voltou e pronto. Não é bem assim, né? Ele tá desde o... Ele morre, que é outra coisa que teve gente que também ainda ficou na dúvida, mas então o sacrifício do Vader foi em vão, não matou o Imperador? Não, matou o Imperador, acabou o Império ali. Sim. Só que o Imperador tinha esse plano B, né? Se ele morresse, e ele era um cara backup. Ele já sabia como ele ia morrer, ele já tinha se precavido para se clonar. Só que ele não sabia ainda como fazer a clonagem de um corpo que pudesse usar a força,
segurar o poder da força com os midi-chlorians, sei lá como é que, se ainda tá valendo. Ainda vão bater nessa tecla ou não, né? Eu acredito que sim, mas, né, porque faz sentido dentro do conceito ali da clonagem. Mas esses anos todos que o imperador ficou desaparecido é porque ele estava tentando aprimorar o sistema de clonagem de Force Users, que é um tema que já é falado desde 95 lá no Herdeiro do Império, né? Então, não é novidade o imperador se clonar e voltar depois. No Universo Expandido ele já fez isso. O filme só trouxe para a telona o que já existia nos livros. E aí, como ninguém gostou muito de como foi corrido no episódio 9, mal explicado, etc., eu acho sim que eles estão construindo o Herdeiro do Império para mostrar esse processo, assim, né? Olha, 5 anos depois do Retorno de Jedi já estava em andamento o plano do Palpatine. E ainda vai dar errado, vai dar muito errado ainda, né? Tipo, ainda tem que chegar no Snoke primeiro, né? Nos clones do Snoke todos ferrados lá, para então conseguir chegar no clone do Palpatine. E então, assim, essa novela toda eu tô falando por quê? Porque o Cad Bane é pós, né? O Cad Bane foi criado pro Clone Wars e ele não teve, e não tem, na verdade, no que eu me lembre, tá? Porque eu também tenho alguns anos que eu li, mas que eu me lembre, não tem um papel assim tão fundamental para a existência de um Bounty Hunter fodão. Eu não me lembro nem se o Boba Fett aparece nesses livros. Talvez ele apareça. Ah, não aparece não, porque ele estava morto até então, né? Para todos os efeitos, ele estava morto lá da barriga do Sarlacc. Então ele não aparece. Mas eu não me lembro de ter grandes coisas com um caçador de recompensa fodão, assim, para precisar do Cad Bane vivo. Uma vez que o Boba Fett já não é mais esse caçador de recompensa também, né? Lá a gente é introduzido a outros conceitos na rebelião, assim, que os grupos que fundaram a rebelião discutindo entre si por diferenças ideológicas. Então, você tem ali três líderes diferentes com posições diferentes, tomando atitudes diferentes, né? Você tem a Mon Mothma, que aparece lá nos filmes, aquela moça de cabelo curtinho, né? Que lidera a rebelião. Você tem o Gar Iblis, que é um cara que era o grande provedor de frotas e tudo mais. Que é meio como Sal Guerreira, né? Apareceu no Rogue One também, assim. Acho que o próprio Sal Guerreira... Ah, não, Sal Guerreira morre no Rogue One, não tem como ele voltar. Mas ele seria um personagem maneiro de estar como um... Não, a gente vai estar no Andor, né? Vai estar no Andor ali, porque a gente vai ter o pré-Rogue One, né? Então vai rolar, vai rolar. Mas falando dessas séries aí, as séries novas que a gente vai ter, já temos a data de Obi-Wan Kenobi, dia 25 de maio. Expectativas de... Pô, se já entregaram muito com The Mandalorian, muito com Boba Fett, o Ewan McGregor tá com uma responsabilidade grande nas costas aí. Essa série, assim, eu tô tentando manter minha expectativa baixa, tá difícil, mas eu tô fazendo o possível. Por que eu tô tentando manter a expectativa baixa? Porque Porque é a frase da MJ lá no Homem-Aranha, cara. Isso. Quando você espera a decepção, você não se decepciona. Você não se decepciona. A não ser quando você se surpreende, que aí você se decepciona por não ter se decepcionado. Aí é um plot twist. Mas o que acontece? Como é o Filoniverso aí, né? E o Favroverso que tá indo para as telinhas, eu acredito que esse Obi-Wan e esse Anakin que a gente vai ver aí é muito o Obi-Wan e o Anakin do Clone Wars. Aquela dinâmica dos dois do Clone Wars. E um pouco menos o Anakin e Obi-Wan dos filmes. E eu não gosto tanto da dinâmica deles no Clone Wars, né? Eu acho que Clone Wars tem seus pontos altos e baixos, assim, e para mim o Obi-Wan foi um dos pontos mais baixos, assim, das minhas análises de Clone Wars. Eu acho que ele é meio... Ele é muito secundário ali, e ele meio que baixa a cabeça para tudo que o Anakin faz, sabe? Assim, ele não... sei lá, eu não curto tanto esse Obi-Wan do Clone Wars. Eu gosto mais do Obi-Wan do Ian McGregor mesmo nos filmes, e do Alec Guinness nos clássicos, assim. Se a série for um pouco para... que tem essa chance, né, pelo tempo aí em que ela vai se passar, tem essa chance do Ian McGregor tentar fazer uma atuação mais à la Alec Guinness, assim.
Mas a confirmação de que o Anakin vai estar na série, que eles vão contracenar, que não vai ser uma coisa... Ele tá lá por trás, o Anakin tá meio que por trás dos panos, assim, né? E não vai haver o encontro entre eles e tal. Mas não, Acho já... que não vai haver o encontro? Não, se eles não fossem se encontrar, talvez eu criasse uma expectativa diferente. Mas como já confirmaram que eles vão... Não, vai ter, né? Já largaram, já queimaram. Largaram isso, exatamente. Eu sei lá, eu acho que tenho chance de me decepcionar, mas é porque eu tenho expectativas muito específicas com Star Wars também, e que são bem diferentes da grande galera, assim, do que eu vejo. Quando eu falo grande galera, eu falo que eu vejo postado aí nas redes sociais sempre, né? Então, assim, minha aposta é que a galera vai amar essa série, independente do que façam, porque é o Obi-Wan e o Anakin, e o povo curte muito. Eu já tenho essa expectativa mais específica sobre o Obi-Wan, que eu acho que não vai ser correspondido e tal, né? O Obi-Wan, pra mim, é um cara mais samuraizão, assim, né? Então, não sei. Espero me surpreender. Veremos. Eu também tô com expectativa, tentando regular aqui, mas acho que essa fica mais difícil por envolver Darth Vader e Obi-Wan, né? Simplesmente isso, né? Exatamente. Veremos. E a gente vai ter Andor, né? Que aí também regula um pouco mais uma expectativa abaixo, vai meio que só um prequel de uma galera que a gente sabe aonde chegou, né? E agradecemos a eles, muito obrigado. Deram um estopim para uma nova esperança, tudo certo. E o que mais a gente tem de série? Aquela série dos Rangers of the New Republic tá de pé ainda, porque a menina Carano lá deu. Não, essa tarde, série né? ela tá em carbonita, né, no momento. Foi anunciado que o projeto foi colocado em espera, não foi cancelado, né? Então, assim, o que eu acho é que eles talvez estejam revendo Porque eles iam botar ela como protagonista. Ela estava muito bem nas 2 isso, temporadas de Mandaloriano, né? exatamente, Ela exatamente. era uma personagem carismática, né? Exatamente. Mas, E né? eles devem estar revendo porque talvez não faça tanto sentido fazer uma série, sendo que a Cara Dune era a única personagem já mostrada nas séries, que foi meio que construída para isso, né? E aí, tipo assim, quem a gente vai botar no lugar dela? Cara, eu não pensaria 2 vezes, eu faria o Ed Antilles como o personagem principal dessa série, ao invés da Cara Dune, porque dispensa a necessidade de ficar introduzindo ele em outra série, porque todo mundo já conhece o Ed Antilles, ele é um herói da trilogia clássica, ele destruiu a Segunda Estrela da Morte, então assim, não precisa, dispensa apresentações, e ele é um cara que sempre foi, no universo expandido, ele sempre foi o líder dos pilotos, assim, né, ele sempre foi o Paul Dameron da geração dele, assim, né, então para mim faria todo sentido botar o Ed liderando. E eu acho que essa série é importante eu acho, Henrique, porque eu tenho essa expectativa de que estão Porque vai construindo ser ali o Herdeiro do um Império. mega evento expandido, né? Porque também, além Exatamente. dessa, a gente teria o Lando Calrissian, Isso. o Acolyte, que acho que é a animação, né? Ou Uhum. não? É a animação? Não, acho que a Acolyte não é animação, não. Os dos droids é que é animação. Os droids. Enfim, tem tanta coisa aí que vai surgir nos próximos meses, anos aí de Star Wars que a gente fica tentando já fazendo um mapinha com a linha temporal aí, igual que a gente faz os filmes da Marvel já, né? Exato. Mas vamos voltar a um ponto que a gente não comentou ainda de Boba Fett, que é o Luke Skywalker, que se Eu ia tornou falar, a gente tá que nem a ainda série mais do Boba político. Fett, a gente fala de tudo menos do Boba Fett. Boba Fett, O Boba Fett é um cara legal, um cara bacana, Temuera Morrison. Eu sabia que ele não ia segurar uma série, então por isso que eles botaram lá o Mandaloriano, o Luke Skywalker, o Grogu, a Ahsoka, para dar um brilho, Up. para dar um Isso. up na galera. Mas eu nunca imaginei que ele voltaria assim tão rapidamente, o Luke Skywalker, né? Não, e não só rapidamente, como Melhorado, né? Melhorado. assim, em cena aberta, né? Interagindo, falando, assim, né? Diferente do final do Mandaloriano. Pra mim, o final do Mandaloriano era a única participação que o Luke ia fazer, por enquanto. Exato, né? Eu E é pensei, isso. ponto, é isso, acabou, Pontual, entregou, botou ali um né? bonecão, não teve muitos diálogos, não teve muita cena, não teve muito movimento, dá pra fazer e tal. Estilo Agora Darth não, agora Vader você vê o em Rogue Luke. One, né? Exatamente. Brilhando. Agora você vê, né, no Boba Fett, você vê o Luke Skywalker full ali, né? Tipo, interagindo, atuando, treinando.
né? Você vê cenas dele lá fazendo, né, o Sim. treinamento samurai dele lá com o sabre, Subindo nos bambus. subindo nos bambus para mostrar o mundo, um dia tudo isso será seu. Só que não, porque você escolheu a Já foi roupinha. embora. Escolheu a roupinha, escolheu a roupinha. Eu não esperava, cara. Me Aliás, que surpreendeu muito essa desperdício de escolha. pesca trocar aquela lança gigante por um pedacinho de roupinha. Houve um desvio ali, houve um desvio. Ah, sim, é. Não, teve um desvio. Mas sempre tem, né? Quando ele. Na primeira temporada do Mandalorian, quando ele faz. Quando ele pega uma porrada de. Não, ele pega um tijolão de pesca lá. Uhum. É o primeiro pagamento dele. E aí ele faz aqueles As singing mísseis, birds, sei lá, né? Os mísseizinhos da luva dele. que Com já certeza. gasta de primeira. Eles E a falam, mulher use fala. com sabedoria, já usa da primeira coisa. E a mulher fala assim, e o excedente? Aí ele fala, não, o excedente vai para os foundlings, né? Então, assim, já é sabido que tem que ter um troco ali para guilda, né? Mas ali o troco foi meio demais, assim, Foi porque para demais, fazer né? aquela malinha ali não usou nem a ponta da lança. Não, amarrou num paninho desse tamanho aqui, entregou. Caramba. É. Mas assim, disso tudo, o que eu realmente fiquei surpreso foi do Grogu escolher a malha. E não o sabre. O Sabe, que né? é, Na o que frente é dele. uma decisão de roteiro que curiosa, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você espera, cara, qualquer pessoa escolheria ser treinado pelo Luke e se tornar um poderoso Jedi, etc e tal, ao invés de voltar, né? A jornada do herói, né? Sempre dita que o herói aceita o chamado, né? Nesse caso, o Grogu não é o herói da série, então ele não foi obrigado a aceitar. Mas conversa com um diálogo que estava rolando toda semana passada, depois do episódio que mostrou a escolha, a galera ficou polvorosa assim, na internet, questionando, porque existe um movimento de uma parte dos fãs que gostaria que os filmes novos fossem esquecidos, né? Que o 7, 8 e 9 passasse a ser Legends e que ignorassem, etc. Existe esse movimento na internet. E no cânone atual, nos quadrinhos e tal, já foi falado que o Ben Solo foi o primeiro aluno da academia do Luke. Então, quando colocaram o Grogu como potencial primeiro estudante, essa galera já ficou assim, opa, já estão começando a apagar o cânone dos filmes Já estava. aí, ó, já não é mais o... Nossos pedidos foram ouvidos. Exatamente, já estava rolando isso aí. E ao colocar o Grogu sendo expulso da academia do Luke, porque provavelmente ele pegou a malha e cuspiu na cara do Luke, e aí o Luke falou, então agora essa piada. Vai comer teu sapinho aí. Esse sapinho lá em Tatooine, caceta. Então, eles de certa forma mantiveram que o primeiro aluno do Luke não foi o Grogu. Então, Sim. tem esse o cânone, né? Então, também foi uma decisão que podia ser mais esperada. Eu mesmo não esperava. Eu achei que eles iam só ignorar. Tipo assim, isso aí foi nos quadrinhos, sabe? Na real, não. E que diferença, né? Um look jovem, cheio de vontade, querendo criar escola ali. E com a diferença pro último lá, o look que a gente viu, Mas aí episódio passaram 8. tantos Já anos, cara. muitos anos depois, já todo 70 anos, com estourado. 60, 70 anos, se você também vai ter a mesma energia de quando você tinha. A vida tira a nossa força. Tira a nossa Você, força. você sozinho, amargurado, vivendo num planeta sozinho, sem mais. Pô, cara, não tem como manter o otimismo mais. É que nem o Yoda, que nem o Obi-Wan, são personagens. O Yoda, o Obi-Wan, que a gente viu mais do que o Yoda, né? O Obi-Wan do episódio 4 é muito diferente do Obi-Wan dos episódios 1, 2 e 3. Sim, É muito diferente. E é a vida, velho. Acontece. sim. Né? O Luke não ia ficar, eu vou buscar Power Converters a vida toda. Sabe? Pô, não tem como, o cara tá velho. Mas tive que Outro fazer essa pontuação aí, porque estava muito feliz mas, fazendo sua escolinha. exato, mas assim, se eles forem de fato levar o Luke adiante nas séries, né? Se o Luke vai ter Luke na série da Soca, talvez, porque ele fala pra ela, né? Agora abriram o leque, né? É, Vão usar o look em tudo que outra coisa agora. exato. Então, assim, se vão explorar o Luke nos próximos produtos, né? Se vai ter o Luke na série da Ahsoka, se vai ter o Luke no Império, Herdeiro do Império, nos filmes, etc. Se vai mostrar o Luke quebrando a cara, talvez
a longo prazo faça mais sentido a gente ver o Luke amargurado. A gente vai sentir mais do que ele passou nesses 30 anos aí que separam o retorno do Jedi, né, do Despertar da Força. Então, eu acho que eles estão construindo isso meio que num esforço também de manter os filmes mais coesos, né, mais coerentes, assim, porque as pessoas sentiram um baque muito grande, né, de um pro outro. Eu sinto também, né, essa diferença do Luke é óbvio que eu sinto. Eu queria ver um Luke mais heróico, né, Claro. mas eu entendo que ele se tornou o Obi-Wan do episódio 4. Entendo Sim. também. Agora, seria legal ver por quê, né, então acho que as séries vão levar para esse caminho. Mas eu gostei. O que eu fiquei muito surpreso, assim, porque quando acabou o episódio, eu já ainda estava embasbacado e enxugando lágrimas, etc. Fui lá vendo os créditos. Também a melhor coisa dos episódios são aquelas artes conceituais no final. Incríveis, né? Que incrível. São duas coisas que eu não consigo fazer, assim, pular a abertura e pular o pós-crédito. Porque, Exatamente. cara, é incrível demais. É É incrível lindo, demais. lindo demais. E aí tava lá e apareceu o nome, Mark Hamill, né? Eu falei, pô, legal. Então, assim, chamaram o Mark Hamill, talvez para fazer pelo menos a voz, né? Ou para, Sim. né? Tal qual no No- Mandaloriano. Exatamente. Mas aí descobri depois que não tem nada do Mark Hamill. É só crédito, né? Porque Só é a por cara dele, né? cara dele, assim, só para dizer que, né, ó, copiamos a sua cara. Mas nem a voz é dele. Quer dizer, na verdade, a voz, eu não sei onde é que. Eu não sei Será qual que é o eles fazem limite. aquele sintetizador que reúne O que a que eles inteligência artificial que que reconstrói a voz, né? reconstrói a voz, exatamente. Então eles têm lá um banco de dados com todas as falas do Luke da trilogia clássica, né? Com todo o áudio do Mark Hamill. Eles têm audiobooks que o Mark Hamill Tem gravou. as imagens também, né? Isso, Da tem cara dele. as imagens, eles têm as dramatizações que eles fizeram para rádio, né, do filme e tal, e que foram narrados também pelos atores originais. Então, assim, eles têm muito a voz do Mark Hamill da época falando como Luke, né? Porque não é só pegar a voz, né? Você tem que tentar pegar a entonação do Luke, a atuação. Sim, tem que Por mais interpretar, que né? não seja um ator shakespeariano, ele É. ainda assim a gente reconhece o Luke, né, quando ele fala. E aí, com isso, o sintetizador simplesmente recriou a voz dele. Então não tem a voz do Mark Hamill real. Tem. Qual é o limite de dizer se é ou não é a voz dele, né? Pois é, né? É louco isso, é muito louco. É muito louco. Os caras estão se puxando. E eu fico até com um pouco de receio deles usarem tanto o look de várias formas ali, Cansar. porque não sei, cara, porque é Cansa até uma não, questão cara. de respeito com o ator, com a atuação, com, sabe, tipo, não Não, é mais é o look, mas não é o look, mas sabe? ele tá Então, de acordo, né? Ele tá ganhando para isso. com Então, certeza, tá senão pagando ele boleto. falava, ó, não pode usar Se mais tá a minha entrando, imagem. se tá entrando cascalho, ele não vai se opor, não vai se opor. Bom, Exatamente. Tá tranquilo. mas Henrique, tá muito bom o nosso papo aí. Vamos direcionar para as nossas notas. Aqui na Vigília, a gente sempre dá nota de 0 a 5 para as temporadas. Então, quero ouvir de ti o livro de Boba Fett, de 0 a 5. Que nota merece? Qual é a nota que o Henrique dá? Qual é o meu parâmetro de comparação? Caramba, eu dei Séries de Star Wars, séries em geral. Tipo assim, eu tô, séries. tô comparando Boba Fett com Breaking Bad, assim, pra. Pois Breaking é, Bad eu dou não, tô nota louco. 5, será? Eu dei nota 5 para a segunda temporada de Mandaloriano, para te ter uma ideia. Tá. Eu Então, dei, eu dei essa nota. então eu vou dar minha nota baseado nas séries de Star Wars que Tá, nós temos até o momento. é justo. Eu, Três eu dou, temporadas. eu dou nota 3,5. 13,5 foi a mesma nota que eu dei no nosso veredito lá no site. Então a gente tá de acordo com tudo aí. 3,5 é tipo 7 em 10, né? É Passou, isso. passou, Passou, passou de não, ano. passou bem. Me diverti demais, né? Poxa vida. Se A gente não falou da trilha sonora, né? Trilha sonora que é Trilha sonora incrível. sensacional. Mas eu ainda achei o trabalho da trilha sonora do Mandaloriano Ah, melhor. sensacional. E quando Cê- ele aparece, toda hora tu É, nota certinho que é a musiquinha dele. exatamente, exato. E é legal que quando ele faz alguma coisa, faz o taran, Tcharam! Não, é muito bom, é faz muito bom. Não, muito aquilo legal. ali, cara. Mas eu acho que assim, uma nota 7 em 10, 3,5, porque eu tô baixando bastante a nota porque eu acho esse problema narrativo, né? Essa forma da história. Eu acho que assim, a Fennec Shand, né? Ela tem uma importância ali, né? A Ming-Na Wen, ela é uma atriz talvez ela seja a atriz de mais peso no elenco. Exato, exatamente. Então,
eu acho que por conta dela é que teve essa divisão de presente e passado para que ela já pudesse aparecer no primeiro episódio, né? Para que ela pudesse estar em todos os episódios. Porque pela lógica da narrativa da história que foi contada nesses 7 episódios, eu acho que tinha que contar só o flashback primeiro. Aí do flashback vem para os tempos presentes, depois entra o Mandaloriano e aí beleza, né? Então, contar a história nesse paralelo que não fez muita junção, estragou para mim um pouco da nota, assim. Poderia ter sido um 4, 4,5 se não fosse por essa ordem narrativa. Fora isso, tirando isso, eu gostei demais. Cara, o cuidado que eles tiveram em trazer a ambientação de Tatooine com a trilogia clássica, né? Botar os alienígenas que a gente viu na trilogia clássica. A bandinha, sempre tem a bandinha. O Max Rebo, né? Que é aquele elefantinho azul lá que tocava no Palácio do Jabba, tá lá. Inclusive, não sei se você reparou, o cuidado que eles tiveram do Max Rebo não estar na cantina lá do Boba Fett quando ela explode, né? Sim. Tem outra banda lá, tem um outro o alienígena que nos filmes clássicos tocam na cantina de Mozart. E até mesmo a questão dos banquetes, né? Que tu vai entendendo, porque todo mundo que senta naquela cadeira engorda, né? Porque tá toda hora os banquetões, né? Exatamente. O Rancor, cara, a cena do Rancor toda desse episódio, pra mim, valeu. Eu acho que foi o momento... Botou o Godzilla versus Kong no chinelo, né? Cara, botar o Boba Fett montado num Rancor, lutando em Mozespa ali, foi a cena que eu mais gostei das 3 temporadas da série. Dos 2 Mandalorianos e dessa, a cena que eu mais virei criança assistindo foi essa. É difícil bater mesmo, né? Porque, pô, eles conseguiram botar até um monstro gigante na série pra 4 agora, porque eu lembrei do Rancor. O Rancor vale muito, o Rancor vale muito. O Rancor vale mais meio ponto aí. Vale. E o efeito especial é incrível, né? Não, a cena ficou perfeita, ficou linda. Muito maneiro, muito maneiro. É isso aí, cara, é isso aí. Ficamos aqui, então. Obrigado, Henrique, pela parceria, pela essa colaboração aqui com a Vigília Nerd. Deixa seus contatinhos para o pessoal te seguir também, conhecer teu trabalho. E seguir também essa nossa enciclopédia Jedi aí, que mostrou muita coisa, muito conhecimento aí no nosso vídeo de hoje. Show, valeu, Robson. Eu queria agradecer demais o convite do Vigília, sempre um prazer. Sempre que quiserem, precisarem, estou à disposição também. Quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram, henrique.granado, na Twitch, Henry Corps, ou os meus canais aí das coisas que eu participo, que eu produzo, etc. Né? O Conselho Jedi Rio de Janeiro é o @JediRio, e o Lord of the Quiz, que também é @Lord of the Quiz, tudo juntinho. Então, vocês vão encontrar meus trabalhos lá, mas quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me adicionar direto lá no henrique.granado também. Feitoria, combinado. E vocês, o que vocês acharam de Boba Fett? Comentem aqui com a gente, sigam a Vigília Nerd, assinem o canal, busquem as redes sociais e aquela coisa toda, porque vocês sabem, a vigília não para.